Olá, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma mensagem que eu queria compartilhar com você que me acompanha aqui neste canal, você que me ouve do outro lado, em algum lugar, você que me ouve em casa, no hospital, no trabalho, na rua, onde quer que você esteja agora, você que me ouve. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa te visitar, é que o Espírito Santo de Deus possa mudar a tua história e que de igual modo o Espírito Santo possa te abençoá-lo, te enriquecê-lo e assim também suprir cada uma das suas necessidades. Isso é que eu te desejo, que o Espírito Santo de Deus ele te abençoe com toda sorte de bênção, tá bom, queridos? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Romanos capítulo 8, versículo de número 2, Romanos 8, 2, onde diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei do pecado e da morte. Percebe, queridos, que a Bíblia, de maneira muito clara, ela mencionou que a palavra lei, a lei do Espírito da vida em Cristo. Então, onde está a vida? Em Cristo. E como chegar a essa vida? Obedecendo a lei do Espírito. Porque toda lei existe regra. E regra deve para serem seguida ou devem ser seguida. Conforme Tiago 2:8, a Bíblia diz que a lei ela rege segundo as Escrituras. Tiago 2:8 está escrito. Para que você entenda de maneira muito objetiva, com relação à lei dos homens, por exemplo, se nós não a obedecemos, a única pessoa que vai perder é aqueles que não obedecem. No dia de ontem eu falava sobre isso. Experimenta passar numa blitz com o documento do teu carro atrasado para ver o que acontece. Ou num lugar movimentado, passa num semáforo estando fechado. Se o sinal estiver vermelho, passa. Ou não pare. Aonde a fiscalização é rígida, para você ver se você não é multado. A lei dos homens, queridos irmãos, até daquilo que nos prejudica, nós somos obrigados a obedecer. Porque se não obedecermos, se nós não nos sujeitarmos à lei, essa grande realidade, a única pessoa que perde somos nós mesmos, a lei dos homens. Por que a lei de Deus? Por que a lei de Deus? Muitas pessoas não querem obedecer. E o fato de muitas pessoas não querer obedecer, como eu falei, a única pessoa a perder é aquele que não obedece. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, então aonde aqui está a vida? Na obediência à lei do Espírito Santo. Toda lei, ela tem um autor por detrás dela. No caso dessa lei aqui, o autor dela chama-se Espírito Santo de Deus. O que isso significa? Se obedeço à lei, a qual o autor é o Espírito Santo, eu vou ser aprovado pelo mesmo. Por quê? Porque eu obedeci. Eu me tornei sujeito a essa lei. O que isso significa? Que eu serei aprovado pelo autor dessa lei, o qual é o Espírito Santo. E quando sou aprovado pelo autor dessa lei, o qual é o Espírito Santo, o mesmo passa a andar de mãos dadas comigo, porque ele vai me aprovar por obedecer a lei que por ele foi escrita. E quando ele passa a andar segurando nas minhas mãos, por eu haver obedecido à lei do Espírito Santo, na minha caminhada, na proporção do que eu passo a andar, o Espírito Santo segura em minhas mãos, eu passo a ser conduzido por ele. E quando alguém passa a ser conduzido pelo Espírito Santo, agora vem a parte melhor, ele passa a te conduzir à vitória. Ele passa a te conduzir por um caminho sobremodo excelente. Ele passa a te conduzir pelo caminho chamado caminho da libertação, ou caminho da providência.
ele passa a te conduzir pelo caminho da prosperidade, ou pelo caminho dos milagres, ou pelo caminho da providência financeira. Ele passa a te conduzir às maiores conquistas ou às maiores vitórias. Porque a partir do momento que você obedece à lei, a qual o Espírito Santo é o autor dela, você passa a não mais ser conduzido por si próprio, mas o autor da lei, o qual é o Espírito Santo, é quem passa a te conduzir. Ou seja, na medida do que você caminha destino a Cristo, rumo à salvação, como disse aqui de maneira muito precisa, porque a lei do Espírito da vida é em Cristo Jesus, a vida em Cristo. Então, quando o Espírito Santo aprova alguém, ele passa a conduzir aquele alguém destino a Cristo ou rumo à salvação. Isso é a caminhada, caminhando até a volta de Cristo. E na proporção do que você obedece a essa lei e você vai caminhando rumo a Cristo ou destino à salvação, o autor da lei, chamado Espírito Santo, é quem vai te conduzir. E ele vai conduzir às maiores vitórias. Ele vai conduzir esse alguém às maiores conquistas. Ele vai conduzir um alguém à libertação. Ele vai conduzir um alguém à providência, ao crescimento, seja espiritual, seja emocional, seja financeiro, seja ele qual for o crescimento que você precisa. O crescimento está aqui, debaixo da obediência. Você obedece, o autor da lei, que é o Espírito Santo, te aprova e passa a dar de mão dada contigo, te conduzindo a esse crescimento. Se você quer crescer ou se você deseja se livrar de algo, precisa estar aqui, debaixo da obediência, ou seja, obedecer a lei a qual o Espírito Santo é o autor da mesma. Muitas pessoas se perguntam como se libertar, outros o que fazer para a porta se abrir, ou o que fazer para ter intimidade com Deus, ou o que fazer para viver, pastor, uma nova história, para ter uma mudança. Andar debaixo da obediência, ou seja, você sujeitar-se à lei a qual o Espírito Santo é o autor, porque assim ele passa a andar de mãos dadas contigo, por você obedecer à lei, o qual o Espírito Santo é o autor da mesma, e a partir do momento que você passa a ser conduzido por ele, por obedecer à lei a qual ele é o autor, você não será conduzido mais por si próprio, pela natureza humana. Você é conduzido pelo próprio Espírito Santo, é conduzido a triunfar, a crescer, a ser vitorioso, a vencer na vida, a se libertar da depressão, pessoas que sofrem com depressão, a se libertar da opressão, a se libertar da angústia. Você é conduzido a um crescimento significativo, ou precisamente falando, um crescimento extraordinário. Basta que você obedeça, esteja debaixo da obediência, submisso à lei a qual o Espírito Santo é o autor da mesma. Você passa a ser conduzido por ele. Ou seja, durante a caminhada, você vai caminhando rumo a Cristo ou destino à salvação. O Espírito Santo vai te conduzir no crescimento, à vitória, ao milagre, à cura, à providência, à libertação. Ou seja, quando você passa a ser conduzido pelo Espírito Santo, ele passa a suprir cada uma das suas necessidades. Basta que você obedeça à lei, a qual o Espírito Santo é o autor da mesma. Certamente você que está me ouvindo do outro lado, você tem problemas a ser resolvido. Problemas na saúde, problemas emocionais, espirituais, problemas financeiros, problemas conjugais. Você que é um empresário, problema na sua empresa, problema no hospital, problema no presídio, enfim, em algum lugar. E aonde encontrar a solução? Debaixo da obediência. Porque debaixo da obediência, como diz aqui a palavra, debaixo da obediência, você passa a viver a providência divina. Debaixo da obediência, você passa a andar de mãos dadas com o Espírito Santo para obedecer a lei, a qual ele é o autor da mesma. Debaixo da obediência, você é conduzido pelo Espírito Santo. E quando você é conduzido pelo Espírito Santo, você andar debaixo da obediência, ele passa a te conduzir a tudo aquilo que você deseja. Ele passa a te conduzir a tudo aquilo que você sonha. Ele passa a te conduzir à libertação. Ele passa a te conduzir à providência financeira. Ele passa a te conduzir ao crescimento. Ele te conduz diretamente à cura. Na caminhada com Cristo, ele vai sempre te conduzir às maiores vitórias.
Basta que você obedeça a lei a qual o próprio Espírito Santo é o autor da mesma. Está disposto a crescer? Está disposto a vencer na vida, você que me ouve? Está disposto a triunfar? Você deseja triunfar? Você deseja que haja um crescimento? Ande debaixo da obediência. E o Espírito Santo vai te conduzir a triunfar a partir de hoje no nome de Jesus. Tá bom? Eu quero orar por você que me ouve agora. Querido Deus e amado Pai, Senhor Jesus, certamente há pessoas que me ouvem agora, provavelmente, Senhor, a alma está amargurada, oprimida, angustiada. Certamente há pessoas que me acompanham em oração, depressiva, pessoas com dores, pessoas que vivem à base de medicamentos. Há pessoas me ouvindo do outro lado, enfrentando, Senhor, tantos problemas. Certamente há alguém que não sabe mais nem o que fazer. Pessoas que sofrem com insônia, enxaqueca, a labirintite. Há pessoas com problemas insuportáveis e só o Senhor pode socorrê-lo, ajudá-lo. Vai de encontro com todos que me ouvem do outro lado e remova, Senhor, a dor. Remova a tristeza, quebra as prisões, os laços, os grilhões. Põe em liberdade, Senhor, o cativo. A pessoa, Senhor, que vive à base dos medicamentos controlados. Ela sofre, meu Pai, com depressão. O coração está oprimido, a alma sufocada. Certamente há pessoas que me ouvem agora que não sabem o que fazer. Só o Senhor pode visitar este homem, esta mulher no quarto de oração, na sala, na cozinha, em algum lugar. Esteja esta pessoa em casa, no hospital, no trabalho, numa clínica, no presídio, no automóvel. Em algum lugar, você que me ouve agora, esta oração é para você que me ouve. A mão de Deus, ela te alcança agora. A mão de Deus, ela toca na tua vida. A mão de Deus, ela muda a tua história. A mão de Deus, ela te alcança onde quer que você me ouça. Seja alcançado agora em nome de Jesus. A mão de Deus te livra da depressão, da angústia, da opressão. Seja livre agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança cada um, Senhor. Visita tudo e a todos por meio do teu Espírito. E que haja libertação na vida de tudo e de todos, para a glória do teu santo nome. Eu te peço isso e assim já te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vou ficando por aqui. Mas onde quer que você me ouça, que você entenda que para você alcançá-lo ou conquistá-lo, o que você deseja, ou triunfar na vida, basta obedecer a lei a qual o Espírito Santo é o autor da mesma. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima. Forte abraço em nome de Jesus.